O Brasil tem 67 milhões de mulheres que são mães. Quase metade delas trabalha também fora de casa. 40% dos lares brasileiros têm a mulher como principal provedora. Nas famílias chefiadas por mulheres, apenas 1/3 tem a presença de um cônjuge. Vamos falar sobre maternidade. Nossa proposta é discutir de forma aberta, sem romantismo. Quais são as principais angústias da mãe do século XXI? A mulher nasce programada para ser mãe? O 2 Pontos começa agora. Brazil not as a regional power, but as a global power. A democracia se fala a verdade. Habemos Papa. É o Dia Nacional em Defesa da Democracia contra o realismo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 2 Pontos. Para falar sobre maternidade no século XXI, convidamos a professora Érica Renata de Souza, antropóloga e coordenadora do Grupo de Estudos Feminismo e Relações de Gênero na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, a FAFISH, e a professora Joana Ziller, do Departamento de Comunicação Social da FAFISH e integrante do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, o NU. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas. Obrigada. E propor que a gente começasse a discussão falando um pouco sobre essa discussão em torno da pressão social, em torno da mulher, sobre como se ser mãe fosse algo natural, como se houvesse um instinto materno, e se isso de fato existe ou se ele é uma construção social. Alguém gostaria de começar falando sobre isso? Bom, eu posso começar. Na minha experiência, e é importante dizer que eu não sou uma pesquisadora da área, vou falar sempre a partir da minha experiência, as pressões para ser mãe começam desde sempre, né? Nós somos formadas como mulheres para sermos mães. Então, desde a primeira bonequinha que você vai aprendendo, que tem que colocar para dormir, trocar roupinha, dar um banho, dar comidinha, uma comidinha falsa, mas enfim, a mulher é sempre impelida à maternidade desde muito cedo, né? Eu me lembro das primeiras cobranças, mesmo familiares, a respeito desse tema, quando eu tinha ali 15, 16 anos, e aí como é que é? Já está pensando em ser mãe? Quando eu me entendi uma mulher lésbica, isso virou uma grande dificuldade para mim, porque de fato eu gostaria de ser mãe, né? Uma coisa que eu sempre desejei. E aí fiquei pensando, puxa, mas como é que vai ser isso? Será que vai ser possível, afinal de contas, biologicamente, como é que isso se faz, né? E comecei a procurar ainda muito cedo também por alternativas para entender um pouco se havia mesmo essa possibilidade. Eu lidei com isso de uma maneira, procurando conhecimento a respeito. Eu acho que foi relativamente simples lidar com isso. Agora, essas pressões nunca deixam de existir, né? A cobrança sempre por você ter um filho, e quando você tem um, vai ter outro, tem que dar um irmãozinho e tal. Esse tipo de cobrança social não deixa de existir nunca. Me parece que é uma pressão, inclusive das próprias mulheres entre elas, como se aquela mulher que não é mãe, ela nunca vai ser completa. A senhora concorda? Sim. Tem uma pressão nesse sentido porque entende-se que, como instinto, a mulher tem que ter naturalmente aquele desejo. Se ela não tiver, é porque tem alguma coisa de errado com ela. E, na verdade, quando vocês estavam conversando, eu estava pensando aqui que a gente pode até parafrasear Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mãe ou preparada para ser mãe também, né? Torna-se mãe. Você aprende a ser mãe, aprende a desenvolver esse desejo, né, da maternidade. E não é todo mundo que desenvolve. Você tem mulheres que têm outras opções, né, que optam por outros caminhos, que privilegiam o estudo, o trabalho, ou têm outros problemas familiares e que realmente deixam a maternidade para um momento posterior, ou que realmente, enfim, abdicam, né, não têm o interesse em se tornar mães. Mas isso, do ponto de vista social, não é visto ainda por muita gente como uma escolha da mulher, que seria o correto, né? Mas é visto como algo
errado naquela mulher, né? Não tem um foco na sociedade, não, ela tem o direito de não ser mãe. O foco é na mulher, todas as mulheres têm que ser mães, se ela não quer é porque ela tem algum problema. Individualiza-se a questão, ao invés de pensar no coletivo, socialmente, o que aquela escolha está significando, né? E eu acho que desde, enfim, toda a produção feminista, desde Simone de Beauvoir e especificamente a partir da obra de Badinter, né, sobre o mito do amor materno, a gente já tem muita referência antropológica, histórica, sociológica para entender que a maternidade não é um instinto, né, que ela é uma cobrança, um valor social, faz parte da instituição moderna chamada família, sobretudo família nuclear, e responde a valores morais muito específicos, né? Então, quando a mulher também opta por não ser mãe ou opta por ser mãe dentro de um outro modelo que não é o convencional, isso também vai estremecer, vamos dizer assim, aquele modelo tradicional de família, e isso incomoda socialmente. A senhora tocou no ponto de adiar, né, esse projeto de ser mãe. Hoje as mulheres têm essa opção. A própria medicina hoje oferece possibilidades para que isso aconteça, né? A gente sabe, inclusive, os números mostram, né, que mulheres que têm filhos na faixa de 40 anos, nos últimos 10 anos, isso aumentou em torno de 20%. Isso é resultado a gente já percebe uma mudança social nesse sentido. A que vocês atribuem essa mudança, essa maternidade mais tardia? Eu acho que, enfim, é um dado mesmo que está em evidência, como você colocou. Eu acho que a medicina tem os avanços aí tecnológicos, médicos têm um papel preponderante, mas tem um recorte de classe bastante grande também, né? Porque você tem serviços públicos, mas eles são bastante limitados, restritos em número, né, em quantidade, em termos de atendimento. Então, a maioria das mulheres que acaba protelando e tendo filho depois dos 40 são mulheres de classe média ou alta, né, que têm acesso a essas clínicas de reprodução assistida que são muito caras, né? Então, eu gosto sempre de lembrar, quando a gente entra nesse assunto, que tem uma questão socioeconômica, um recorte muito forte aí, né? Que não, é difícil a gente generalizar todas as mulheres, né? Claro que algumas mulheres depois dos 40 ainda conseguem ter filho naturalmente, vamos dizer assim, né? Mas a maioria acaba sendo via essas clínicas de reprodução que têm um custo altíssimo, né? De qualquer forma, elas têm um lado também emancipador nesse sentido, né? Para quem tem esse poder aquisitivo de deixar que a mulher escolha em que período da vida ela vai querer ser mãe, né? Se ela quiser. Tem uma coisa que eu acho importante de pontuar em relação a isso que a Érica falou, que eu tenho visto cada vez mais mulheres que trabalham em grandes empresas e as empresas oferecem esse tipo de opção. Dizem para ela, olha, eu pago para você congelar os seus óvulos e ter filhos no futuro, né? Por um lado, isso é positivo, tendo em vista que, como a Érica ressaltou, há um grande investimento relacionado, um investimento financeiro relacionado. Por outro, também é preciso ter cuidado para isso não se tornar mais uma pressão para que a mulher não seja mãe no momento em que ela é muito produtiva no mercado de trabalho, né? Então, é muito importante a gente reafirmar essa ideia de que a mulher deve escolher um momento para ser mãe. Ser mãe é uma experiência muito intensa, né? E é preciso que a mulher esteja preparada para essa experiência e que ela passe por essa experiência no momento que for mais conveniente a ela. Ou não passe também, né? Como a professora Érica estava ressaltando. Acho que o problema são algumas apropriações do capitalismo em cima da maternidade, né? Seja via esse posicionamento das empresas ou das próprias clínicas, né? Que também exploram bastante isso, né? Todo esse ideal da maternidade. Então, se você não foi mãe até agora, você ainda pode ser, mas não fala que custo, tanto financeiro quanto físico, né? Porque também, enfim, são cargas de hormônio, o tratamento não é tão simples quanto parece, né? Sim. A professora Joana falou, ser mãe é uma experiência muito intensa. Todos nós sabemos que ser mãe pode ser maravilhoso, né? Mas quando uma mãe resolve, nós tivemos no ano passado, né, um desafio da maternidade que tomou conta das redes sociais, e quando aquelas mães que se arriscaram a dizer do lado
não romântico de ser mãe, das dificuldades que amamentar pode doer, enfim. Então, esse outro lado da maternidade precisa ser mais mostrado para as mulheres, assim, para que no momento em que elas sejam mães, elas estejam mais preparadas para isso, talvez? Eu acho que sem dúvida nenhuma. Eu sou pesquisadora por profissão, então quando eu resolvi que era o momento de ser mãe, eu comprei todos os livros disponíveis e li todos os livros sobre a maternidade e tal. E quando eu engravidei, fiquei muito impressionada que nenhum livro me dizia da dificuldade da gravidez, né? E depois da dificuldade de parir uma criança, de cuidar de uma criança recém-nascida, né? Dessa experiência de começar a ser mãe, de se tornar mãe, porque nasce um menino, nasce uma mãe, né? De se tornar mãe e das diversas dificuldades cotidianas desse processo, né? E eu acho que isso é um grande problema social, porque as mulheres se veem, de repente, despreparadas, desprotegidas, sob uma cobrança enorme, porque a sociedade olha para a maternidade como se fosse uma coisa divina, né? E miraculosa e apenas maravilhosa. De fato, a maternidade, para mim, é uma experiência maravilhosa, mas eu não sei se é para todas as mulheres. E acho que a gente precisa estar aberto para conversar sobre isso. Eu acho que o fato dessas dificuldades não serem expostas, não serem problematizadas publicamente, gera uma culpa tremenda nas mulheres que têm essa dificuldade, né? Isso aparece muito nos nossos grupos de estudo, nos nossos debates. No meio das conversas, com frequência tem alguma mãe que se pronuncia, fala assim, olha, eu sofri muito, eu senti dores, mas ninguém fala sobre isso e eu não podia falar sobre isso porque ninguém me entendia, achavam que eu era louca, que eu não era uma boa mãe, etc. Então eu tinha que guardar aquilo para mim, né? E aí você vai fazer terapia, você vai lidar de outras formas. Mas, enfim, aquelas que podem fazer terapia. Aquelas que né? podem fazer terapia, etc. Então, o ideal seria que isso fosse muito mais conversado, né? Porque, enfim, a maternidade ela tem impactos psicológicos e físicos na mulher, né? Que são muito específicos em cada mulher e que cada uma vai lidar de uma forma. E não é nem justo que ela tenha que lidar sozinha, né? Porque aquela criança também tem um pai ou tem, né, outra mãe. Enfim, tem toda uma sociedade ali cobrando essa maternidade dela, por que ela que tem que se sobrecarregar, se responsabilizar e ainda sentir culpa por não estar correspondendo às expectativas. Tem um ponto que a Érica toca que eu acho muito importante destacar, que é esse de que quando a mulher vai compartilhar as suas dificuldades na maternidade, é como se isso soa como se ela não amasse o próprio filho, ou como se ela amasse menos o próprio filho. E eu acho que isso é também uma grande dificuldade para boa parte das mulheres. O próprio termo mãe desnaturada traduz muito isso, né? Vem de desnaturada, né? O natural é que ela ame, que ela não sinta, que ela não sofra. Se fugir daí é porque ela é uma mãe desnaturada e não está correspondendo ao ideal, né? Sim. E a gente sabe que o puerpério é um período muito delicado e que, inclusive, a gente tem altos índices de depressão pós-parto. E é um período que a mulher se sente muito sozinha, com tudo novo para ela, né? A própria depressão é um assunto muito delicado, assim, né? Algumas mulheres passam por isso e sequer têm ajuda profissional ou mesmo a própria ajuda familiar nesse período, né? Quando eu estava no Canadá, quando eu fiz o período sanduíche do doutorado, eu participei lá de um grupo que era do Centro de Estudos da Maternidade. E isso era algo muito discutido lá, porque a gente tem uma medicalização bastante grande também, né, da situação psicológica da mulher depois do parto e com o início da maternidade e tal. E tem-se toda uma questão social que não é levada em conta também, né? Então, acaba se reduzindo tudo a questão da depressão, mas tem outros processos que estão envolvidos aí, que são sociais, né? Porque a vida da mulher muda, né? Como a Joana falou, nasce um filho, nasce uma mãe. Muitas mulheres não pensam nisso durante a gravidez, né? Só vão ver essa questão materializada quando o filho está ali na frente. Fala, e agora, né? O que eu faço? Para onde eu vou com essa criança? Quem vai me ajudar? Como que eu dou banho? Como que eu vou trabalhar? Enfim, são muitas questões que vão aparecer que estão também na ordem do social, não só do psicológico. Essas coisas não se separam, na verdade, né?
Mas o perigo que eu estou querendo chamar a atenção é para a gente tentar não reduzir tudo a uma questão de depressão, como se fosse de outra ordem mística, psicológica, que ninguém tem acesso àquela mulher, né? Não, você tem todo um aparato social que poderia estar contribuindo para ela passar por esse período de uma forma muito mais tranquila e que nem caracterizaria, talvez, uma depressão, do ponto de vista médico, né? Se ela tivesse, aí a gente volta na questão anterior, né? Se ela pudesse conversar mais a respeito sobre essas angústias, essas dificuldades. Porque imagina, o filho nasce, ela vai perguntar para alguém, para a mãe dela, para falar assim, o que eu faço com essa criança agora? Não, ela pensa, mas ela não vai falar, né? Porque ela sabe que socialmente essa pergunta não vai ser bem aceita, vai ser bem quista, né? E aí você vê comportamentos muito diferenciados e que são penalizados socialmente, né? Alguns no limite de mães que acabam até, enfim, matando os filhos, ou que fogem, né? E abandonam os filhos. Porque realmente é uma mudança radical, vamos dizer assim, na vida da mulher, do lugar social dela, né? Ela era uma mulher que tinha um emprego, tinha uma família, e de repente ela muda o foco, o ângulo sobre ela, da sociedade inteira e dela sobre ela mesma, né? Então é uma pressão muito grande, maior do que no homem, né? Na maioria das vezes, porque não se espera que a vida do homem vai mudar tanto depois do nascimento do filho, ao contrário do que se espera em geral da mulher. Eu ia tocar nesse ponto do homem, né? Pensando numa família tradicional, né? Com pai, mãe, filho. Espera-se da mulher esse instinto materno, ao passo que o pai, há uma certa tolerância para que ele tenha ali um tempo de adaptação com essa criança, mas a mãe não, ela já tem que saber como lidar com isso. Né? Tem uma antropóloga, Marilyn Stratton, que ela fala assim, o pai ele tem que provar que é pai, a mãe não, a mãe ninguém vai discutir, nasceu dela, todo mundo fala, é filho dela. O pai vai ter que provar de algum jeito, ou cuidando, ou provendo, ou fazendo teste de DNA, mas de algum jeito ele tem que provar a paternidade. E isso, qual a leitura social diz? De que a maternidade é dada e de que a paternidade é construída. Quando, na verdade, a gente tem aí duas construções. E mesmo a nossa legislação contribui para isso, né? Se a gente pensar que a mulher tem uma licença maternidade de 4 meses ou de 6 meses e o homem de 5 dias, quer dizer, o que eu tenho conversado com muitas mães é sobre a solidão da maternidade. Porque você se torna mãe e aí você tem que se dedicar àquela criança quase que integralmente, né? Assim, uma mãe que amamenta o filho, por exemplo, eu me lembro que meu filho mamava a cada 1h30, né? E o processo todo levava 40 minutos. Então, entre um momento de mamar e o outro, eu tinha ali meia hora para ser eu, né? Então, comer alguma coisa, tomar um banho de vez em quando, esse tipo de coisa. A maioria dos pais não está nem presente em casa nesse momento, mesmo que queira, né? A gente tem uma questão estrutural aí da legislação que não permite que o pai acompanhe tão de perto. Então, tenho visto relato de várias mães dizendo dessa solidão da maternidade, né? Que todas essas angústias não só não são compartilhadas, como são vividas de maneira isolada. A mulher e o filho, e o bebê, quando nasce, a gente sabe, ele ainda dá muito pouco feedback para a mãe, né? Tem muito pouca relação estabelecida nos primeiros meses de vida de um bebê, né? E a senhora tocou, né, nesse ponto da licença maternidade, e no caso específico das mães lésbicas, há ainda uma particularidade que só se reconhece a licença para a mulher que gerou, no caso, né? Você passou por essa experiência. Sim, e tem uma outra questão, que é uma questão anterior a essa ainda, que é do reconhecimento da maternidade, né? Hoje a gente já tem uma legislação que teoricamente garante para as mães que fizeram reprodução assistida o registro da criança, mas é preciso acompanhar mais de perto como é que isso está sendo feito, porque há um choque de algumas legislações, isso várias mães lésbicas já me disseram. Eu tive que entrar na justiça para registrar o meu filho. Esse processo demorou um pouco mais de 1 ano. Então, não fazia nem sentido depois pedir uma licença maternidade, né? A gente teria novamente que entrar na justiça e tal. Então, no caso dos casais homoafetivos, esse ainda é um complicador. Outro dia eu estava conversando sobre a questão dos pais, os pais que adotam.
Porque e como é que fica a licença maternidade? Quando a gente tem um casal homoafetivo masculino, né? Não está nem prevista. Eu fiquei pensando enquanto você estava falando também nos casos de adoção, em que a licença maternidade também é menor, né? Se eu não me engano, são acho que de 3 meses. E aí me remete a algo que eu trabalhei lá no doutorado, que eu chamei de hierarquia das maternidades, né? Então você tem no topo a biologia, né? A mãe biológica ninguém discute, essa tem os 6 meses. E aí vai criando-se uma hierarquia e a licença vai respondendo a essa hierarquia, né? Quem está mais próximo e mais distante dessa maternidade. E a gente vê uma naturalização da maternidade nesse sentido, né? Da maternidade biológica, porque a mãe que adota, né? Ela vai ser menos mãe? Não, óbvio, ela não vai amamentar, o corpo dela não vai sofrer o que sofreu o corpo da mãe que deu a luz, mas ela vai ter outros problemas para lidar, adaptação, né? A uma criança. De adaptação, exatamente. Né? Porque a mãe biológica, ela já está com essa criança ali no ventre dela, ela está se acostumando com aquela ideia ao longo dos 9 meses, mas essa mãe recebe um filho ali que ela nem conhece, né, ao qual ela tem que se adaptar. E exatamente, são outras questões de adaptação, mas dentro de um tempo que é menor, né? Do pai, então, nem se fale, né? 5 dias. Então, o que essa legislação também ela está dizendo? Acho que é um pouco disso sobre a maternidade, né? Acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar. Que maternidade que ela está legitimando, que maternidade que ela, mais ou menos, né? Agora, falando do pai, a gente escuta falar muito, e eu acho que há de se reconhecer, sim, hoje os pais são mais participativos, mas a gente ouve muito dizer, o pai ajuda a mãe, como se ele tivesse um papel de coadjuvante. É isso mesmo? Vocês têm essa mesma impressão? Geralmente sim, e é o que se espera também socialmente, e se valoriza socialmente, que é uma crítica feminista bastante grande, né? Fala assim, ele ajuda e as pessoas já acham que ele está fazendo demais, porque nem se espera dele que ele vai ajudar. Então, o mínimo que ele ajude, todo mundo já, né? Que pai exemplar. A mãe, se ficar 5 minutos ausente, já é uma mãe desnaturada. Então, tem um desequilíbrio bastante grande aí, né? A gente vê cada vez mais os homens se envolvendo com a paternidade, mas isso ainda não é a regra, não está num nível de equilíbrio, vamos dizer assim, com o comprometimento que as mulheres têm com a maternidade e com os homens têm com a paternidade. Claro que sempre há exceções, a gente sabe que isso é fruto de socialização, como a Joana falou, as mulheres são educadas para isso desde que nascem, os meninos não são, né? E está havendo uma mudança de mentalidade, mas ela ainda é lenta. O próprio termo ajuda já indica para isso, né? Porque como assim ajuda? Não é filho dos dois, então, teoricamente, eles teriam que dividir as tarefas dos filhos e não uma pessoa assumir e a outra colaborar, né? A outra ajudar. Não, tem que dividir igualmente. Né? É como a casa é dos dois, mas é a mulher que cuida sempre. Exatamente. Voltando um pouquinho também à questão da licença maternidade, né? Que a gente já falou aqui. Tem a questão da licença, dessa adaptação, né, da mulher no retorno ao trabalho. E como o mercado recebe essa mulher que é mãe, em termos de condições para que ela volte a trabalhar, com quem ela vai deixar esse filho. Então, como as empresas, essas mães, elas são tratadas, elas recebem, a gente já sabe que a mulher e o homem há diferenças salariais. E quando essa mulher é mãe, como é que essa empresa trata essa mulher? Ela tem ali o apoio que ela precisa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Olha, eu acho que é difícil a gente generalizar, tem empresas e empresas, mas ontem mesmo a gente estava num debate aqui na UFMG conversando sobre isso, e as meninas que são mães, alunas, reclamando de que elas não têm como continuar os estudos, na maioria das vezes, depois que elas têm filhos. Então, a gente nem precisa ir tanto para as empresas. A gente pensar que dentro da universidade a gente já não tem estrutura, né? Não tem creche, não tem um regime, tem um regime de estudos domiciliar, né? Que a partir de um certo mês elas podem se afastar e fazer trabalhos em casa até terminar a gravidez. Mas elas falam, mas é impossível, né? Você está lá no fim da gravidez, pensando em parto, e te é cobrado um tipo de trabalho como se você estivesse somente afastada, como se você fosse qualquer outro aluno que estivesse doente em casa, né? Um homem, ou enfim. Então, o número de alunas também que trancam ou que não terminam o curso depois que engravidam é bastante grande, né?
E mesmo as professoras, que aí já estão num outro nível, vão conseguir pagar uma creche, etc. Mas mesmo assim, a vida muda completamente. E, em geral, a menos que a gente pegue empresas muito grandes, né, que pensam em detalhes específicos, como o exemplo que a Joana estava dando, que eu acho que é da Google, né? A gente não tem no Brasil, via de regra, empresas que estão preocupadas com um plano, vamos dizer assim, né, pós-parto para as suas funcionárias. Tipo, você teve filho, você volta, o seu lugar aqui é o mesmo, o seu trabalho vai ser o mesmo, a tua vida particular é tua. E você que se vire para dar conta de tudo, porque você quis ser mãe, né? Aí o discurso é meio perverso também, né? Então, a princípio, a mulher é obrigada a ter a ter filho, desculpa, porque isso é natural. Mas, de repente, se ela está trabalhando, ela tem filho, e ela faz alguma reivindicação, fala, mas a escolha foi sua, você que quis ter filho, né? Agora, isso não te exime de ter que trabalhar, de ter que cumprir todas as outras funções, como se você não tivesse filho. Não é criado um outro lugar reconhecendo a importância da maternidade e tal, né? A mulher, ela volta, ela é realocada no mercado, mas como se nada tivesse acontecido na vida dela, que é mais um problema, né, que eu entendo de ordem psicológica e social de pressão em cima dessa mulher. É importante dizer que a gente está falando de um período de anos em que a criança demanda mais a presença da mãe, né? Então, as mães precisam buscar os filhos na escola, as mães precisam levar os filhos na escola, ainda que haja aí uma alternância entre as mães e os pais, há uma alteração, como a Érica estava dizendo, na rotina das famílias, que as empresas não levam em conta, no máximo, acabou de voltar, na primeira semana, vamos ser mais flexíveis, mas seria preciso criar uma outra estrutura, como a Érica disse, de trabalho para que essas pessoas pudessem se inserir de forma até mais saudável, né? De forma a conjugar esse novo trabalho, que é o trabalho familiar, é o trabalho que o filho dá, com o trabalho do mercado de trabalho em si. E tem essa questão da rotina e tem o que foge à rotina, né? A criança fica doente, né, gente? Então, será que há uma compreensão, né? Por exemplo, quando acontecem situações como essas, né? Uma tolerância para as mães nesse ambiente do trabalho, né? Nessas situações excepcionais, digamos assim, né? Eu acho que varia muito, mas via de regra não tem muita tolerância, não. E a mulher é culpabilizada, né? Essa tolerância é sempre limitada, né? Pode ser que na primeira vez, na segunda vez, haja uma tolerância maior, mas isso vai diminuindo. A gente sabe que criança fica doente com uma grande frequência nos primeiros anos, né? E a tendência é que isso vá diminuindo e as pessoas comecem a olhar para as ausências, para os atrasos, de um jeito menos flexível e culpabilizem a mulher. A mulher acaba sendo penalizada por isso. Desculpa, pode continuar. Não, eu ia falar, se a responsabilidade sobre, né, enfim, o pai ou sobre a outra mãe fosse tão grande quanto é em cima da mãe biológica, ou melhor, se as tarefas fossem distribuídas de forma mais equitativa, isso tenderia a se minimizar. Então, se a criança fica doente com frequência, vamos revezar, né? Dessa vez ficou doente, a mãe vai lá, falta do serviço. Da próxima vai ser o pai. Mas isso praticamente não acontece, né? É muito raro, são exceções. Então já espera, se a mulher espera, o marido espera, a sociedade espera que se a criança ficar doente, é ela que vai faltar. E isso vai gerar implicações até para a contratação, porque a gente sabe do preconceito que tem até hoje, de empregadores até hoje, falam assim, eu não contrato, né? É machismo puro, mas a gente sabe que isso ainda existe. Fala assim, eu não contrato mulher porque mulher é engravida, aí vai me dar despesa. Né? Mas por que vai dar despesa? Né? Como a Joana falou, não tem outra pessoa ali envolvida, o filho é de uma pessoa só, por que a outra pessoa não pode dividir? Então tem muita cobrança em cima da mulher, a gente precisa de uma estrutura para a mulher, né, para ela trabalhar, para ela cuidar do filho, mas mais que isso a gente precisaria da participação de outras pessoas também, né? Não só dar essa estrutura para ela trabalhar sozinha, né? Mas expandir também essa estrutura, legislação, para que outras pessoas envolvidas possam ajudar. Na hora da contratação, mulheres escutam a pergunta, você é casada? Pretende ter filhos? Não se faz essa pergunta para os homens. Sim, porque né? Pressupõe-se que a vida deles não vai ser alterada. Né? Exatamente. Trazer até uma experiência pessoal aqui, no caso, não necessariamente quando o filho fica doente, mas um estranhamento, isso
pode partir, inclusive, das próprias mulheres. Eu passei por uma situação em que o pai do meu filho foi levá-lo ao dentista, ele estava com cárie, e a dentista falou, cadê a mãe dessa criança? Então, como se o pai não fosse corresponsável, né? A gente ainda enfrenta esse tipo de preconceito. Se você for olhar os banheiros preparados para receber a troca de fralda de criança, eles são sempre femininos. Nos masculinos nunca tem, como se o pai não fosse responsável por trocar a fralda dos filhos. Exatamente. A gente está falando aqui da mulher no mercado de trabalho. Agora, e a mulher que opta por cuidar dos filhos exclusivamente? Essa mulher também sofre preconceito. Né? Especialmente se ela tem uma carreira e ela faz a opção por se dedicar exclusivamente à maternidade. Então, por quê? Né? Por que isso acontece também, na opinião de vocês? Eu me lembro dessa discussão lá em 2002, quando eu estava, de novo, remetendo ao meu doutorado no Canadá, que essa discussão surgiu, que era o termo que eles usavam na época, que era o stay-at-home mother, que eram as mulheres que optavam mesmo por largar a carreira e tal, porque elas queriam se tornar mães. Houve muita reação surpresa, vamos dizer assim, né, socialmente em relação a isso. Algumas pessoas achavam super normal, é instinto mesmo, então é totalmente normal que elas queiram voltar a ocupar esse lugar de mães do jeito que sempre deveria ter sido, numa perspectiva mais conservadora. Parte do movimento feminista lá no Canadá, na época, achava um absurdo, né, que a mulher é como se ela estivesse jogando fora anos de luta, de emancipação, de conquista no mercado de trabalho. E uma outra parte mais moderada, digamos assim, entendia que é uma escolha dela, né? Que a gente lutou, a gente chegou num lugar, num momento em que você pode fazer algumas escolhas, ainda que não despidas de preconceitos, etc., mas a gente consegue ainda fazer essas escolhas. E que uma dessas escolhas poderia ser, assim como poderia ser não ter filhos, poderia ser escolher ter filhos e não trabalhar e querer realmente se dedicar a essa criança sem uma conotação naturalizante ou romantizada da maternidade, mas como uma escolha, até política, né, pela maternidade. Como é que você vê essa questão, professora? É muito importante que as nossas lutas signifiquem mais liberdade de escolha para as mulheres e não signifiquem a obrigatoriedade de uma outra escolha, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é uma escolha bastante legítima essa de ficar em casa com os filhos, se retirar do mercado, desde que isso de fato seja uma escolha. E aí é muito importante a gente pensar que muitas mulheres fazem essa escolha quase que impelidas pelo marido, que é bom, agora que a gente tem filhos, você precisa ficar em casa, você vai largar a sua carreira, né? E então não se trata exatamente de uma escolha, né? Então é preciso diferenciar uma situação da outra. E tem uma questão de classe também, né? Que nem todas as mulheres podem fazer essa escolha mesmo que quisessem. De novo, a gente está falando de mulheres de classe média, classe alta. Mas é isso mesmo, como a Joana colocou, né? Quando fala da mulher escolher se ela quiser realmente ter aquela experiência específica com a maternidade, e não porque o marido está querendo, porque daí a gente já tem um outro panorama. Aí sim a gente teria que concordar com aquele grupo de feministas que dizia que seria um retrocesso a mulher ficar em casa depois de tantos anos de luta. Se ela estiver fazendo isso em função de outros, aí sim a gente pode falar que é um retrocesso, né? Mas se for uma escolha pessoal dela, né, que já estudou, já tem uma profissão, falando, não, mas nesse momento eu quero parar tudo porque eu quero ter um filho e cuidar do meu filho. É um desejo meu, é outra história. Há países em que a licença maternidade é de 2 anos, né? E aí a mulher teria todo esse período para ficar com o filho, se dedicar e voltar ao mercado de trabalho. O que a gente sabe também que não é uma volta simples. Pela mulher em si, que, enfim, desenvolve outras vivências e tal, e pelo mercado, né? Cada vez mais difícil. A gente falou dessa questão econômica no caso das mães solo, né? Que hoje em torno de 40% dessas mães são chefes de família.
né? E eu queria chamar aqui um pouquinho a atenção para... A gente está usando aqui o termo mãe solo, mas ainda se diz muito mãe solteira. Ao passo que não se fala em pai solteiro. Né? Por que essa expressão? Por que ainda se usa isso? Assim, seria um preconceito? Pressupõe-se que a maternidade ela nunca se dá sozinha, né? Embora a gente saiba que na prática isso acontece demais, né? O termo mãe solo para mim ainda é muito estranho, né? O mãe solteira já é um termo que a gente tem evitado já faz muito tempo, mas que no senso comum ainda aparece, mas aparece de forma preconceituosa mesmo, né? A mulher que não se casou, a mulher que não fez tudo planejado, a mulher que não pensou, enfim. A minha mãe, eu nasci nos anos 70, início dos anos 70, e minha mãe é uma mãe solteira até hoje, porque ela nunca casou a vida inteira. E eu sentia muito isso na época, quando criança, você não entende muito bem, né, moralmente, o que é aquilo, o que é aquela cobrança, mas você sente o tom pejorativo com que as pessoas falam, né? E a forma com que a escola lidava com isso também. Eu vejo que hoje as escolas estão lidando isso de uma forma bem mais tranquila, né, pensando em famílias, é o dia da família, não é mais o dia do pai, é o dia da mãe, mas ainda estão tropeçando, a escola ainda tropeça muito, né, para acertar o ponto aí. Mas o termo ainda acaba aparecendo e quando ele aparece, ele tem sim esse viés preconceituoso no sentido de que a mãe solteira é aquela que não tem um marido e, portanto, ela não tem uma família. Será? Ela e o filho não constituem uma família? Eu acho que tem uma questão que é o que a sociedade espera do pai, né? O que se cobra do pai, no final das contas, é um papel tão secundário que a ausência dele em casa, quer dizer, o fato dele não ser casado com a mãe, acaba sendo esquecido, né? Porque a contribuição dele, de fato, não é uma exigência, já da mãe é. E aí é preciso pensar também no papel múltiplo que a sociedade cobra dessa mãe. Ela precisa ser profissional, como você mesmo disse, há um preconceito contra as mães que optam por ficar em casa. Então ela precisa ser profissional, ela precisa ser uma mãe perfeita, ela precisa ser uma esposa, ela precisa cuidar da casa, ela precisa de tudo isso. Isso é bonito. Claro. E está bem disposta e bem-humorada o tempo todo. O que mais que vocês gostariam de destacar? Falar um pouquinho desse lado B, assim, dessa maternidade não romantizada? Que aspectos que vocês colocariam que talvez precisam aproveitar esse momento para refletir sobre a maternidade? Olha, eu acho que a gente precisa falar sobre as dificuldades que não são as mesmas para todas as mulheres, que variam muito, que variam de acordo com a classe social, como a Érica estava apontando reiteradamente, mas que também variam individualmente, né? Entre as mulheres de classe média, por exemplo, a experiência da maternidade é muito diversa, o desejo de ser mãe é muito diverso, né? Na minha experiência, assim, como eu convivi a minha vida adulta toda com mulheres lésbicas, sempre que eu dizia que queria ser mãe, isso gerava um certo... como se fosse uma piadinha, né? Porque as pessoas olhavam para mim, mas como assim? Como se ser lésbica significasse abdicar dessa vontade até, desse desejo ou dessa possibilidade. E depois que eu me tornei mãe, continuei convivendo também nesses círculos de mulheres, muitas me dizem, nossa, se eu soubesse que era possível, eu teria feito essa escolha. Outras não, né? E eu acho que isso ajuda muito a gente entender essa questão de que nem toda mulher tem o desejo de ser mãe. Ainda que a gente tenha um percentual muito grande de mulheres que, ao fim e ao cabo, são mães, né? Porque, enfim, se casam, seguem lá um modelo social, mas eu acho que seria muito necessário que as mulheres pensassem sobre o próprio desejo de ser mãe antes de se tornarem mães, porque, como eu estava dizendo, a maternidade é uma experiência extremamente intensa e, ao vivê-la, a gente vai percebendo que ela tem grandes dificuldades e grandes dilemas. Eu me deparo com dilemas cotidianamente. O que é que eu devo fazer nesse momento em que o meu filho está se jogando no chão, no meio da rua e chorando, né? O que é que eu devo fazer quando ele pede para comer bala em vez de almoçar? O que é, sabe, esse tipo de dilema, eu falei aqui de dois bastante simples, né? Mas há inúmeros dilemas colocados cotidianamente para as mães, muito difíceis de resolver, e se a gente não conversar sobre eles, acho que fica tudo mais difícil.
Há também alguns blogs de mães que começam a fazer esse trabalho. Isso foi uma coisa que me ajudou muito nas grandes dificuldades do momento em que meu filho era recém-nascido, procurar na internet por outras mães. E aí a gente vê que já começa a haver uma formação de redes de mães que se apoiam e que trocam experiências. Ah, bom, meu filho não quis mamar hoje, meu filho começou a rejeitar o leite depois que eu comi determinado alimento, sabe? Então, o que a sociedade não provê como conjunto, algumas mães começam a formar redes que vão se espalhando para dar conta, então, de um certo apoio na maternidade. Agora, professora, você como pesquisadora, né, das redes sociais, aí há um espaço para o bem e para o mal também, porque é o espaço também do linchamento dessas mães que não se encaixam nesse padrão, né, que às vezes estão ali para reclamar ou para pedir ajuda, né, você já pela sua experiência assim, de acompanhar as redes, assim, você poderia dar algum exemplo? Olha, esse fenômeno dos haters, né, das pessoas que odeiam, eu acho que ele é um fenômeno bastante disseminado pela internet, né? Mas eu acho que é possível a gente pensar de novo, né, no contra-exemplo, nos grupos. Eu participo de um grupo de WhatsApp de mães lésbicas no Brasil inteiro. A gente atualmente está formando um banco de dados de médicos que recebem bem os casais homoafetivos, né? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa, ainda que haja, né, o ódio que há socialmente, né, ou o julgamento que há socialmente, existe também nas redes. Mas eu acho que é sempre possível fugir desses lugares, que são os lugares mais comuns, e encontrar certos nichos em que a mulher é mais apoiada do que julgada. Eu acho que um caminho também seria a gente começar a pensar em maternidade no plural, né? Maternidade, se pensar que há formas e formas de se vivenciar a maternidade, né? E não apenas um modelo ideal, que é aquele que a gente conhece dentro da família nuclear, com todas aquelas expectativas estritamente em cima da mulher. Porque nesse modelo tradicional, a mãe ideal é aquela que doa a si mesma para os outros, né? Que ela se coloca em segundo lugar. E isso, em geral, transforma essas mulheres em pessoas infelizes, né? Então, você tem toda uma expectativa social para cuidar, né, do outro, seja quem for esse outro, o filho, o marido, o pai, a mãe, enfim, né? E não cuidar de si. E não cuidar de si, né, de um ponto de vista não só feminista, mas humano, né, é um grande problema de ordem social, psicológica e por aí vai, né? Então, se a gente pensar que a maternidade enquanto modelo ideal é só um ideal e que esse ideal precisa ser questionado e que na prática, né, na verdade, a gente teria que reconhecer aí pluralidades e formas diversas de vivenciar a maternidade. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Queria agradecer só a oportunidade de estar aqui. Acho que esse tema é sempre instigante, né, de conversar a respeito e nunca se esgota, né? Claro. A gente daqui a um tempo vai voltar num outro programa, continuar. Muitas dessas questões ainda vão estar presentes, mas outras novas, mas a gente vai ter superado algumas, eu espero. Estimular que se façam mais programas nessa mesma linha, porque eu acho muito importante que a gente possa conversar sobre isso. Também gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no 2 Pontos. O 2 Pontos sobre a maternidade termina aqui. Agradecemos então a presença das professoras Érica Renata de Souza e Joana Ziller, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Você também pode enviar sua opinião, sugestão ou crítica para o 2 Pontos pelo endereço tvufmg@ufmg.br. Obrigada e até a próxima!